Num dia de feira, no início de dezembro de 1919, a feirinha de Nazaré realizava-se às quartas-feiras. Virgulino e Antônio Ferreira foram avisados de que Zé Nogueira se encontrava no povoado, acompanhado de 2 cabras. Virgulino e Antônio saíram então à procura do inimigo, que mais uma vez descumpria o compromisso de não pôr os pés ali. Houve xingamentos, troca de tiros. Zé Nogueira e os cabras refugiaram-se numa casa e fugiram pelos fundos. Zé Nogueira diria depois que ele e seus cabras estavam desarmados, pois tinham deixado os rifles na casa de Manuel Eusébio, na entrada da vila. Os moradores de Nazaré reprovaram a atitude dos Ferreira. Já tinham havido o tiroteio no Poço do Negro, agora outro em pleno povoado. Manuel Jurubeba e o primo e compadre João Flor foram conversar com José Ferreira. José Ferreira assegurou que os filhos não repetiriam aquele procedimento. Publicamente, chamou os 2 rapazes e mandou que eles fossem para casa. Manuel Jurubeba e João Flor deram-se por satisfeitos, mas exigiram: os Ferreiras não poderiam entrar armados no povoado. Além dos problemas envolvendo os Ferreira, os moradores de Nazaré tinham outro motivo para estarem apreensivos: a eterna guerra entre os Carvalhos e Pereiras. Dias antes, Praxedes Pereira, irmão de Senhor Pereira, passara por Nazaré a caminho do navio. Logo em seguida, riscou no povoado o temível Cidário Carvalho, com 4 cabras à procura de Praxedes, pois diziam que ele estava homiziado ali. Cidário ameaçou todo mundo, querendo a qualquer custo que dissesse onde o inimigo estava escondido. Só se conformou quando Antônio Gomes Jurubeba, homem respeitado por todos, lhe assegurou que Praxedes realmente estivera ali de passagem, em direção ao navio, mas ninguém o havia hospedado. Cidário rosnou furioso: vou acreditar no senhor, seu Gomes. Vou indo embora, mas volto. Isso aqui é um coito de bandidos. Por sugestão de Antônio Gomes Jurubeba, o subdelegado João Lopes de Souza Ferraz, João Lopes da Ilha Grande, irmão do professor Domingos Soriano, levou os fatos ao conhecimento do chefe político de Floresta, Antônio Serafim de Souza Ferraz, o respeitável Antônio Boiadeiro. O delegado de Floresta enviou então 4 soldados em diligência a Nazaré, comandados pelo civil Américo Leite, cunhado do tenente Teófane Torres, a fim de garantir a ordem. Na quarta-feira seguinte, os filhos de José Ferreira foram vistos no povoado, e estava com eles o cunhado Luiz Marinho. Por alguma razão, Livino tinha ido sozinho na frente. Corria a notícia de que uns feirantes tinham sido assaltados por cangaceiros. Uns diziam que os assaltantes eram cabras de Cidário Carvalho. Outros achavam que eram gente do senhor Pereira. Depois se ficaria sabendo que os assaltantes eram os irmãos Benedito, Olímpio, Manuel e José, que tinham se desentendido com Zé Saturnino e estavam agindo como cangaceiros independentes. Porém, havia quem especulasse maldosamente que, como os assaltantes eram 3, deviam ter sido os Ferreira. Quando Antônio, Virgulino e Luiz Marinho chegaram a Nazaré, foram recebidos com tiros. A Américo Leite, contando apenas com 4 soldados que tinham vindo de Floresta, reuniram às pressas alguns moradores para o embate. Entre eles, Cícero de Leite Sá, Praxedes Capistrano, Arcoso Flor, Odilão Flor, Euclides Flor e Manuel Flor. Na confusão, até mesmo Livino, que não estava com os irmãos, ao ouvir o tiroteio, se pôs ao lado dos moradores, pois diziam que o povoado estava sendo atacado por cabras do bando de Senhor Pereira. A participação de Livino no ataque aos irmãos prova não serem verdadeiras as alegações de que os Ferreiras tinham tomado parte nos assaltos aos feirantes.
Com efeito, quando Livino reconheceu os irmãos, foi juntar-se a eles, ajudando-os a se defender, e terminou recebendo um tiro no ombro esquerdo, desferido por um negro chamado João Agostinho. Nesse entreveiro, Virgulino, Antônio e Luiz Marinho conseguiram fugir. Livino, ferido, escondeu-se na casa de Chico Eusébio, na saída de Nazaré, do outro lado do Riacho Grande, mas foi encontrado pelos perseguidores. Cícero Leite e Arcoso Flor queriam sangrá-lo, porém João Flor não permitiu, ponderando que umas boas chibatadas seria suficiente. Apesar do grave ferimento no braço, Livino tomou uma tremenda surra. No dia seguinte, de madrugada, sem comer e sem beber, foi levado preso para a floresta. José Ferreira selou um burro e foi à floresta. Falou com o delegado, com o padre, com os políticos. O padre José Keller, imigrante alemão, que tinha prática com curativos, havia sido veterinário. Ao saber do ferimento do rapaz, encarregou-se pessoalmente de cuidar do tratamento. Em face aos apelos de José Ferreira, Antônio Boiadeiro, chefe político de Floresta, propôs um acordo idêntico ao que havia sido feito com as autoridades de Vila Bela. Livino seria solto desde que ele e os irmãos fossem embora de Nazaré. Não tendo alternativa, José Ferreira prometeu que iria embora. O problema era saber para onde e com que recurso. Receberam apenas parte do dinheiro da venda do terreno da Passagem das Pedras, a fim de arcar com o compromisso da compra do Poço do Negro. Tivera de vender o gado, amiúças e alguns burros. Para completar, sua esposa estava doente. Depois do tiro recebido por Antônio e do susto do Poço do Negro, vendo sua casa cercada por jagunços, ela vivia sentindo umas agonias estranhas. José Ferreira pensou inicialmente em se mudar para a Baixa Verde. Porém, Dona Maria Lopes considerava que o melhor seria se mudar para mais longe. Havia parentes dela em Alagoas, na região de Inhapi, na Serra do Sobrado e em Santa Cruz do Deserto. Além disso, Antônio Matilde, irmão de José Ferreira, depois dos problemas com Zé Saturnino, tinha fugido para Alagoas e estava vivendo em Matinha de Água Branca, sob proteção do coronel Ulisses Luna. José Ferreira concordou com a mulher, iria para Alagoas. Como Livino ainda estava se tratando em Floresta, José Ferreira, a mulher e os filhos menores iriam depois, em janeiro ou fevereiro, quando Livino estivesse melhor. Porém, Antônio, Virgulino, Virtuosa e o marido, Luiz Marinho, iriam logo. E foi assim em janeiro de 1920, Antônio, Virgulino, o cunhado e Virtuosa se puseram na estrada. Manuel Cajazeira, um rapaz que tomava conta do sítio do Brejo da Baixa Verde, resolveu acompanhá-los. O sítio ficaria sob os cuidados de um irmão de José Ferreira, chamado Venâncio. No caminho, eles se juntaram a outros viajantes, inclusive romeiros, que voltavam do Juazeiro do Padre Cícero. Quando passavam pela fazenda Poço Novo, da família Souza Ferraz, na ribeira do Riacho dos Mandantes, município de Floresta, Virgulino e Antônio tomaram um susto ao encontrar os cangaceiros Olímpio Manuel e José Benedito, os famosos irmãos Benedito, cabras de Zé Saturnino. Olímpio explicou: nós não estamos mais com Zé Saturnino, não. Andamos pelo Ceará e agora estamos indo pedir proteção ao coronel Anjo da Gia. Ah, bom, relaxou Virgulino. Desculparam-se pelos problemas havidos no passado e, a partir dali, viajaram juntos, descendo para Tacaratu. Antônio e Virgulino conhecia Juca Faceiro, dono da fazenda Baltazar, meia légua ao nascente de Tacaratu,
onde eles costumavam descansar nas viagens com seu pai, como tropeiros. Juca Faceiro deu pouso aos viajantes. Convidou Virgulino para trabalhar com eles na fazenda. Virgulino aceitou. O grupo separou-se. Antônio Ferreira, Manuel Cajazeira, Luiz Marinho e a esposa prosseguiram para a fazenda Boqueirão, da família Porcino, em Água Branca, onde iriam encontrar-se com o tio Antônio Matilde. Virgulino ficou na fazenda Baltazar. Os Benedito tomaram seu destino. Virgulino passou pouco tempo na serra de Itacaratu. Embora não descurasse de seus afazeres, vivia inquieto. Certo dia disse ao patrão: "Seu Juca, eu estou bem aqui, mas preciso tomar umas desforras. Me dê minhas contas." Tempos depois, entrevistado sobre esses fatos, Juca Faceiro diria que Virgulino era um rapaz muito bom, respeitador, calmo, trabalhador e, sobretudo, honesto. Como a viagem era muito longa, José Ferreira aguardou uns dias para que Livino se recuperasse um pouco do ferimento. Dona Jacosa, que tinha ficado na Passagem das Pedras, viera morar com o filho Manuel Lopes no Poço do Negro. José Ferreira entregou o terreno ao cunhado, tomou as providências que a situação requereria e, numa madrugada fria, no começo de fevereiro de 1920, deixou o Poço do Negro. A viagem, uma puxada de mais de 20 léguas, foi feita em 3 burros. Eram 8 pessoas. Dona Maria Lopes viajou montada de cilhão num burro manso, levando escanchada na garupa a filha caçula, Anália, de 9 anos de idade. Ezequiel, de 8 anos, e Mocinha, de 10, iam no outro burro. No terceiro burro, e Angélica, de 16. Com a mudança que, a rigor, não era mudança, pois não levavam quase nada, apenas algumas roupas e uns trastes velhos, socados em 2 caçoás. A pé iam José Ferreira, João e Livino, este com o braço esquerdo na tipóia. Na viagem da Carnaúba, perto de Espírito Santo de Itacaratu, atual Inajá, foram atacados por assaltantes, mas Livino, que levava uma pistola, apesar de ferido, pôs os cabras para correr. Quando afinal chegaram à fazenda Olho d'Água, de fora, de Manuel Francelino, cunhado de Antônio Porcino, José Ferreira pôs as mãos para o céu, agradecendo a Deus. Manuel Francelino era da família dos Fragoso, de Itacaratu, conhecido como os Casa Grande, porque em Itacaratu eles residiam num casarão perto do quadro da igreja matriz. Tanto ele como o cunhado Antônio Porcino era almocreves e tinham sido nessa condição que José Ferreira os conhecera. José Ferreira estava todo esperançoso, certo de que os tempos ruins tinham ficado para trás. Em Alagoas havia muitos parentes de sua esposa, os Vieira. Além disso, seu irmão Antônio Matilde já estava lá, onde era protegido do famoso coronel Ulisses Luna, de Matinha de Água Branca, dono do mundo todo. Fazendas Cobra, Baixa da Quixabeira, Croatá, Catuni, navio, contava com esses fatores para reorganizar sua vida. Haja vista que, em decorrência do que vinha acontecendo, havia perdido quase tudo o que tinha. Com o pouco dinheiro que restara, pensava em comprar umas 4 ou 5 vacas e alugar uns burros para continuar os serviços de almocreve, pois agora sua tropa estava reduzida à metade. José Ferreira tinha muitos planos, mas pouco dinheiro. Queria arrendar um terreno onde pudesse criar alguns animais e fazer roça, pois o inverno estava próximo. Precisava de crédito. De início, não queria incomodar os parentes de sua esposa, pois ele se sentia muito por baixo e até envergonhado com o que estava acontecendo com sua família. De modo que não se sentia com jeito de se apresentar naquelas condições
aos Vieiras, gente importante, cujo personagem mais destacado era a baronesa de Água Branca, Dona Joana Vieira de Siqueira Torres. Deixaria para procurá-los mais tarde, quando as coisas melhorassem. A primeira pessoa com quem José Ferreira recorreu foi o padre Manuel Firmino, vigário de Mata Grande, que era o padrinho de Crisma de Virgulino. O padre Firmino, ligado à família Vieira, perguntou por Dona Jacosa e por Dona Maria Lopes, ouviu a história de José Ferreira e fez uma carta recomendando-o ao coronel Gervásio Luna, conhecido como Capitão Senhor, dono das fazendas Chupeta e Piedade, irmão do coronel Ulisses Luna. José Ferreira foi encontrar o Capitão Senhor na fazenda Chupeta. Quando o fazendeiro terminou de ler a carta, falou todo cheio de cautelas, desculpas e evasivas. Seu Zé, eu não posso negar um pedido do padre Firmino, mas estou com um problema. O Ulisses e eu estamos por baixo na política, estamos sem força. Quem está mandando aqui agora é os Torres. Não posso lhe dar cobertura, mas vou escrever uma carta lhe recomendando a um homem que pode lhe dar proteção. O coronel Zezé Abílio, chefe político de Bom Conselho de Papacaça, em Pernambuco, meu amigo. Se o coronel Zé Abílio não puder lhe proteger, nem Deus pode. José Ferreira alugou alguns burros para reconstruir a tropa e mandou os filhos almocrevarem de Mata Grande a Rio Branco. Antes, porém, deveria passar por Bom Conselho de Papacaça, a fim de entregar a carta ao coronel Zezé Abílio. O todo-poderoso de Bom Conselho acolheu os rapazes de forma prazerosa, oferecendo-lhes irrestrita proteção. Deu-lhe os nomes dos comerciantes que eles deveriam procurar nos roteiros das viagens. Com os lucros, logo José Ferreira compraria outros burros. Os filhos passaram a diversificar as viagens. Acompanhava-o Zé Dandão, amigo inseparável dos Ferreiras, fosse onde eles fossem. Sujeito de irrestrita confiança, e muitas vezes Zé Dandão viajava sozinho com a tropa de burros, comprando peles de bode e carneiro para o curtume do finado Delmiro Gouveia, na Pedra. Enquanto os filhos tangiam burros pelas estradas, José Ferreira cuidava da agricultura, tratando de 2 roçados em terras arredadas no olho d'água do Croatá. Tudo vai dar certo, dizia ele a Dona Maria Lopes. Deus pode tardar, mas não falha. Porém, José Ferreira não encontrou a paz que tanto desejava no novo endereço. Quando Zé Saturnino soube da mudança de seus desafetos para o olho d'água de fora, escreveu várias cartas para as autoridades e pessoas importantes de Água Branca, denunciando os irmãos Ferreiras e Antônio Matilde como bandidos perigosos, assassinos e ladrões. Pelo menos 4 pessoas receberam tais cartas. O coronel Ulisses Luna e seu irmão Senhor, a baronesa de Água Branca e o comissário de polícia de Água Branca, Amarílio Batista Vilar. Houve quem assegurasse que o comissário recebeu também dinheiro além da carta. O conteúdo da carta, dirigida ao coronel Ulisses Luna, chegou ao conhecimento de Antônio Matilde. Corria o boato de que ele poderia ser preso a qualquer hora. Antônio Matilde preveniu os sobrinhos. José Ferreira era um homem pacato, de índole ordeira, evitava qualquer tipo de violência, conformava-se com o destino, entregava tudo a Deus. Como tropeiro, se uma mercadoria era danificada no transporte, mesmo sem sua culpa, ele preferia arcar com o prejuízo para evitar discussões ou atritos. Nos entreveros com Zé Saturnino e os Nogueiras, ele fizera o possível para evitar uma desgraça. Mais uma vez, o apaziguador José Ferreira fez o que estava ao seu alcance
a fim de serenar as coisas, foi conversar com o delegado de Água Branca, tenente Pedro Nolasco, e assegurou que seus filhos não eram aquilo que diziam deles. O delegado o avisou, de sua parte estava tudo bem, desde que os rapazes não criassem problemas. Mas ele não podia garantir pelo comissário Amarílio. O coronel Ulisses Luna inicialmente não deu importância à carta que recebera, porém a baronesa protestou, exigindo providências. Para satisfazê-la, Ulisses mandou chamar Antônio Matilde e sentenciou: Antônio Matilde, a partir de hoje, trate de arranjar outro patrão. Quero que você saia das minhas terras. Antônio Matilde não tinha o que questionar. Era grato pelo que o fazendeiro havia feito por ele até então. Disse apenas o seguinte: Seu coronel, o senhor está no seu direito. Vou procurar para onde ir. Quando se acabar a terra de Deus, tem a de Nossa Senhora. E quando fartar a de Nossa Senhora, vem chegando a do diabo. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.